O aroma de brigadeiro ainda pairava no ar quando ele chegou à pequena cidade serrana, procurando um recomeço. E o chefe descobriu que às vezes precisamos perder tudo para encontrar aquilo que realmente importa. Quando o coração está despedaçado e as mãos tremem de tanto chorar, é exatamente nesse momento que a vida prepara algo extraordinário para nos ensinar sobre segundas chances. Antes de começar essa viagem emocional, não se esqueça de se inscrever no canal para receber histórias emocionantes todos os dias. Conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essa história está chegando. E já deixa o like que nos ajuda a continuar sempre trazendo novas narrativas que tocam a alma. O vento frio da serra fazia as bandeirinhas coloridas tremularem como pequenas borboletas, presas nos varais estendidos entre os postes, quando Bruno Carvalho finalmente parou o carro em frente ao prédio abandonado na praça central de Barbacena. Aos 42 anos, carregava apenas uma mala desgastada no banco traseiro e o peso esmagador de uma promessa sussurrada no leito de hospital 6 meses antes. Sofia dormia no banco do carona. O rosto angelical da menina de 11 anos, ainda marcado pelas lágrimas que derramara durante toda a viagem de São Paulo. O cabelo castanho caía sobre os olhos fechados, escondendo a tristeza profunda que habitava aquele olhar desde que perderam Amanda. Bruno olhou pela janela embaçada e viu sua própria face refletida no vidro, os cabelos pretos já começando a exibir alguns fios grisalhos, os olhos escuros cercados por olheiras que contavam a história de noites sem sono, de panelas que não conseguia mais tocar sem chorar, de temperos que perderam o sentido depois que ela partiu. O antigo armazém à sua frente parecia um eco perfeito de como se sentia por dentro. Paredes descascadas, janelas empoeiradas, uma porta de madeira que um dia deve ter sido verde, mas que agora exibia apenas camadas sobrepostas de tinta descascada. Era ali que reconstruiria a vida. Era ali que honraria a memória de Amanda, criando algo novo. Papai! A voz sonolenta de Sofia o trouxe de volta ao presente. Chegamos! Chegamos, princesa! Ele se virou para a filha, forçando um sorriso que ainda doía para formar. Que tal darmos uma olhada no nosso novo lar? Sofia esfregou os olhos e olhou pela janela, franzindo o senho ao ver o prédio abandonado. É aí que vamos morar? Por enquanto vamos ficar na pensão da Dona Conceição, ali na esquina, mas é nesse prédio que vou abrir o restaurante. Mãe ia gostar daqui? A pergunta atingiu Bruno como um soco no estômago. Sofia fazia isso constantemente. Evocava Amanda nos momentos mais inesperados, forçando-o a confrontar a ausência que ainda sangrava como uma ferida aberta. Sua mãe adoraria, princesa. Ela sempre sonhou em ter um restaurante numa cidade pequena, onde pudéssemos conhecer nossos clientes pelo nome, onde cada prato fosse preparado com carinho genuíno. Sofia assentiu silenciosamente e voltou a olhar pela janela. Do outro lado da praça, algumas pessoas pararam suas atividades para observar o carro de placas paulistas estacionado em frente ao velho armazém. Bruno notou os olhares curiosos, alguns carregados de desconfiança. Desceram do carro e Bruno pegou as 2 malas, enquanto Sofia caminhava devagar ao seu lado, os tênis rosa fazendo barulho nas pedras portuguesas da calçada. O ar da serra era diferente do ar poluído de São Paulo, mais limpo, carregado do aroma de terra molhada e das flores que enfeitavam as janelas das casas coloniais. Bruno Carvalho. Uma voz feminina e autoritária os fez parar. Eles se viraram para encontrar uma mulher de aproximadamente 55 anos, cabelos pretos, presos num coque impecável, vestindo um blazer azul marinho que gritava seriedade e poder. Ela se aproximou com passos firmes, estendendo uma mão bem cuidada. Dona Marta Silva, presidente da Associação Comercial de Barbacena, soube que o senhor pretende abrir um estabelecimento comercial em nossa praça. Bruno apertou a mão dela, notando o aperto firme e calculado. Isso mesmo, um restaurante. Ainda estou analisando as possibilidades. Que interessante. O sorriso de Dona Marta não chegava aos olhos. Barbacena tem uma tradição gastronômica muito específica, senhor Carvalho. Nossos moradores são habituados aos sabores autênticos de Minas,
preparados da maneira que nossas avós nos ensinaram. Espero que não tenha a pretensão de impor modismos paulistanos em nossa cidade. Sofia se escondeu atrás da perna do pai, intimidada pela presença imponente da mulher. Bruno instintivamente colocou a mão no ombro da filha, sentindo a necessidade de protegê-la da hostilidade mal disfarçada. Não pretendo impor nada, Dona Marta. Apenas oferecer boa comida, preparada com carinho e ingredientes de qualidade. Carinho. Ela repetiu a palavra como se fosse algo exótico. O senhor Osvaldo Santos, dono da padaria dali, ela apontou para um estabelecimento do outro lado da praça. Serve nossa comunidade há 40 anos com genuíno carinho. Não creio que precisemos de inovações. Antes que Bruno pudesse responder, uma voz masculina interrompeu a conversa tensa. Dona Marta, deixe o homem ao menos desembalar as coisas antes de decretar guerra contra ele. Eles se viraram para ver um homem de cerca de 65 anos caminhando em sua direção. Bigode grisalho bem aparado, avental manchado de farinha, sorriso caloroso que contrastava completamente com a frieza de Dona Marta. Osvaldo Santos, ele estendeu a mão para Bruno, dono da padaria central. E imagino que essa princesa seja sua filha. Sofia saiu de trás do pai e acenou timidamente. Osvaldo sorriu para ela com genuína ternura. Que tal um pão de açúcar quentinho, mocinha? Acabei de tirar do forno. Papai, posso? Bruno assentiu, surpreso com a gentileza inesperada depois da recepção hostil de Dona Marta. Sofia acompanhou Osvaldo até a padaria, deixando os dois adultos sozinhos na praça. Não dê ouvidos a Marta, Osvaldo disse por cima do ombro. Ela tem medo de mudanças desde que perdeu o marido. Mas Barbacena precisa de sangue novo, de pessoas que tragam energia. Dona Marta observou Sofia entrar na padaria e voltou a atenção para Bruno. O Sr. Santos tem um coração bondoso demais. Às vezes, a bondade nos cega para os riscos. Ela ajeitou a bolsa no ombro. Bem, Sr. Carvalho, espero que sua estadia em nossa cidade seja esclarecedora. E com isso ela se afastou caminhando com dignidade ofendida, deixando Bruno sozinho na praça com a sensação desconfortável de ter acabado de fazer um inimigo poderoso sem nem ao menos tentar. Ele olhou novamente para o prédio abandonado e respirou fundo. As paredes descascadas pareciam sussurrar histórias de outros sonhos, outros recomeços, outras pessoas que um dia chegaram àquela cidade carregando bagagem emocional e esperança em doses iguais. Dentro da padaria, podia ouvir a risada de Sofia pela primeira vez em meses. O som o atingiu como um raio de luz, atravessando nuvens escuras. Talvez Osvaldo estivesse certo. Talvez Barbacena precisasse mesmo de sangue novo. Bruno caminhou até a porta do antigo armazém e colocou a mão na madeira desgastada. Através da janela empoeirada, conseguiu vislumbrar o interior vazio, pisos que um dia comportaram sacos de grãos, prateleiras que um dia guardaram produtos da região. Em sua mente, começou a visualizar mesas de madeira rústica, uma cozinha aberta onde os clientes pudessem ver a magia acontecer, paredes decoradas com fotos da cidade e de seus moradores. Amanda, sussurrou para a madeira velha, me ajude a fazer isso direito. O vento da serra carregou sua oração montanha acima, misturando-a com o aroma de pão fresco que vinha da padaria, com o som distante de sinos da igreja matriz, com as vozes das pessoas que caminhavam pela praça, vivendo suas vidas simples e autênticas. Quando Sofia saiu da padaria carregando um embrulho de papel pardo, seu rosto exibia a primeira expressão genuinamente feliz desde que deixaram São Paulo. Papai, o seu Osvaldo disse que posso ajudá-lo na padaria nas manhãs de sábado, e ele conhecia a cidade onde a mamãe nasceu. Bruno sentiu o coração apertar. Amanda havia nascido numa pequena cidade a apenas 2 horas de Barbacena, filha de uma família tradicional mineira que nunca aceitou completamente o casamento dela com um chefe paulistano sem raízes rurais. O que mais ele contou sobre a mamãe? Que ela vinha aqui com a avó Terezinha comprar pão quando era criança, que ela sempre escolhia os pães mais doces e perguntava se podia levar um para os passarinhos. Sofia sorriu com ternura. Ele disse que eu tenho os mesmos olhos dela. Bruno engoliu o nó que se formou em sua garganta.
Era como se Amanda tivesse deixado pistas espalhadas pelo caminho, pequenos sinais para guiá-los até aquele lugar, até aquelas pessoas, até esse recomeço que ele ainda não sabia se teria coragem de abraçar completamente. Vamos conhecer nossa pensão? Ele sugeriu, pegando as malas novamente. A pensão da Dona Conceição ficava numa casa colonial amarela com janelas azuis, a apenas 2 quarteirões da praça central. O jardim na frente estava repleto de flores, cujos nomes Bruno não conhecia, mas cujo perfume o remetia imediatamente à infância no sítio dos avós, antes de São Paulo consumir seus sonhos e transformá-lo no chefe obcecado por perfeição que se tornou. Dona Conceição era uma mulher de 60 anos, baixinha e redonda como um pão de açúcar, com olhos bondosos que brilhavam quando sorria. Ela os recebeu na porta com um abraço caloroso, como se fossem parentes queridos visitando após longa ausência. "Meu Deus do céu, que menina mais linda!" ela exclamou ao ver Sofia. "E você deve ser o chefe famoso de São Paulo que vai revolucionar nossa culinária." "Não sou famoso, Dona Conceição. Sou apenas um homem tentando recomeçar." "Todo recomeço é uma revolução, meu filho. Vem, vou mostrar os quartos. Preparei o melhor que temos para vocês." Os quartos eram simples, mas aconchegantes, com móveis de madeira maciça, colchas de retalhos feitas à mão e janelas que davam para o jardim dos fundos, onde galinhas ciscavam livremente entre pés de mandioca. "O café da manhã é às 7, Dona Conceição explicou, enquanto Sofia explorava o quarto que seria seu. "Pão fresquinho do seu Osvaldo, queijo da fazenda São Benedito, doce de leite da Dona Aparecida, café forte como os homens desta terra gostam." "Obrigado pela hospitalidade. Quanto tempo podemos ficar?" "O tempo que precisarem, filho. Casa cheia é casa abençoada." Depois que Dona Conceição os deixou para se acomodarem, Bruno se sentou na cama e olhou pela janela. Sofia estava no jardim, agachada ao lado de uma galinha preta que parecia não se importar com sua presença. Pela primeira vez em meses, Bruno se permitiu sentir algo que não fosse apenas dor. Era um sentimento pequeno, frágil como o primeiro broto verde que surge depois do inverno, mas era real. Era esperança. Naquela noite, enquanto Sofia dormia no quarto ao lado, Bruno ficou na varanda da pensão, olhando as estrelas que em São Paulo nunca conseguia ver por causa da poluição luminosa. O silêncio era diferente também, pontuado apenas pelo canto de grilos e pelo murmúrio distante de conversas nos bares da Praça Central. Em algum lugar no meio desse silêncio montanhês, Bruno Carvalho começou a acreditar que talvez conseguisse cumprir a promessa feita à esposa. Talvez conseguisse criar algo novo sem trair a memória do que perderam. Talvez conseguisse ser pai e chefe e homem novamente, mesmo com o coração ainda rachado pela saudade. 3 semanas se passaram desde a chegada de Bruno e Sofia a Barbacena. 3 semanas de manhãs que começavam com o som dos sinos da igreja matriz e terminavam com o aroma de café forte que Dona Conceição preparava religiosamente às 6 da tarde. A rotina simples da cidade havia se tornado um bálsamo para as feridas que ainda sangravam. Bruno acordava todos os dias antes do amanhecer e caminhava até o antigo armazém, onde passava as manhãs esboçando plantas, medindo espaços, imaginando como transformar aquela estrutura abandonada no restaurante que Amanda sempre sonhara. Sofia, por sua vez, havia encontrado em seu Osvaldo um avô emprestado que a recebia todas as tardes na padaria com a paciência infinita de quem compreende intuitivamente que uma criança órfã de mãe precisa de muito carinho extra para florescer novamente. Ela aprendia a fazer pão, a organizar as prateleiras, a atender clientes com um sorriso tímido mas genuíno que fazia todos os habitantes da cidade se derreterem de ternura. "Papai", Sofia disse numa manhã enquanto tomavam café na pensão, "o seu Osvaldo quer saber se você precisa de ajuda com o restaurante." Bruno olhou para a filha surpreso. "Que tipo de ajuda?" "Ele disse que conhece todos os fornecedores da região, que pode te apresentar para as pessoas certas. E também que tem um sobrinho que trabalha com reformas." Dona Conceição, que estava servindo mais café para eles, sorriu com aprovação. "O Osvaldo é um homem bom, Bruno. Se ele ofereceu ajuda, é porque genuinamente quer seu bem.
Não é todo forasteiro que recebe essa consideração. E a dona Marta? Bruno perguntou, curioso sobre a reação da presidente da associação comercial. Ah, essa aí. Dona Conceição balançou a cabeça. Está espalhando que você é mais um aventureiro paulista que vai quebrar em 6 meses e deixar a cidade com um prédio abandonado a mais. Não dê ouvidos para ela. Bruno assentiu pensativamente. A hostilidade de Dona Marta havia se materializado de maneiras sutis, mas constantes. Sempre que ele caminhava pela praça, ela surgia de algum lugar para fazer comentários ácidos sobre forasteiros que não respeitavam as tradições locais. Algumas vezes, ele a pegara olhando pela janela de sua loja de roupas finas, observando seus movimentos com a atenção de um falcão estudando uma possível presa. Naquela manhã, Bruno decidiu aceitar a oferta de ajuda de Osvaldo. Encontrou o padeiro na cozinha de seu estabelecimento, já trabalhando desde as 4 horas da madrugada, para garantir que o pão estivesse fresco quando os primeiros clientes chegassem. Osvaldo, minha filha me disse que você ofereceu ajuda. O homem mais velho sorriu, as mãos cobertas de farinha continuando a sovar uma massa de pão de forma. Essa cidade pode ser acolhedora ou hostil, dependendo de como você se apresenta para ela, Bruno. Você chegou aqui com humildade, tratou todos com respeito. Sua filha é uma bênção de criança. Merece uma chance de dar certo. Agradeço sinceramente. Preciso mesmo de orientação sobre fornecedores locais. Amanhã é dia de feira. Vou te apresentar para o pessoal. Zé Carlos tem a melhor linguiça da região. Dona Maria Rita cultiva os legumes mais frescos. Seu Bento cria porcos caipiras que são uma delícia. Osvaldo parou de sovar a massa por um momento. E tem uma coisa que você precisa saber sobre sua família. Bruno sentiu o estômago apertar. Minha família. Sua esposa, Amanda Cristina Ferreira Carvalho, filha de Terezinha Ferreira, neta de João Ferreira do Rosário. Você conhecia a família da Amanda? Conheço desde criança. João Ferreira era primo distante do meu pai. Quando soube que você é viúvo da Amanda, entendi por que escolheu Barbacena. Não foi coincidência, foi chamado do sangue. A revelação atingiu Bruno como um raio. Amanda nunca havia mencionado conexões específicas com Barbacena. Apenas falava vagamente sobre visitas à região na infância. Descobrir que havia laços familiares reais, que sua escolha da cidade não foi arbitrária, mas guiada por alguma intuição profunda que não compreendia conscientemente, o emocionou de uma forma inesperada. Zé Carlos, o fornecedor de linguiça, é primo de 3º grau da Amanda. A propriedade dele faz divisa com as terras que pertenceram ao avô dela. Por que Amanda nunca me contou sobre essas conexões? Talvez ela mesma não soubesse exatamente. Famílias do interior se espalham, conexões se perdem, mas o sangue sempre encontra o caminho de volta para casa. Naquele momento, Sofia entrou correndo na padaria, o rosto corado de excitação. Papai, tem uma mulher lá fora perguntando sobre o restaurante. Ela tem sotaque diferente e está com uma câmera. Bruno e Osvaldo se entreolharam. Visitantes com câmeras geralmente significavam jornalistas ou blogueiros, e Bruno não tinha certeza se estava preparado para a exposição midiática quando o restaurante ainda existia apenas em sua imaginação. Eles saíram da padaria para encontrar uma mulher de aproximadamente 38 anos parada em frente ao antigo armazém. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo prático, roupas casuais mas claramente caras, uma câmera profissional pendurada no pescoço. Ela falava ao telefone em inglês, mas com sotaque que Bruno reconheceu como americano regionalizado por anos de vida no Brasil. Sim, Margaret, encontrei algo interessante aqui em Barbacena. Um chefe paulistano abrindo restaurante numa cidade histórica do interior mineiro. Pode ser o tipo de história autêntica que estamos procurando para a série sobre gastronomia brasileira em cidades pequenas. Ela encerrou a ligação e se virou na direção deles. Seus olhos eram verdes como as montanhas que cercavam a cidade, e havia neles uma inteligência aguçada que analisava tudo com atenção profissional. Desculpe a intromissão. Sou Helena Torres, crítica gastronômica freelancer. Soube que há um chefe renomado de São Paulo abrindo um restaurante aqui na cidade. Bruno se aproximou estendendo a mão. Bruno Carvalho.
Mas temo que alguém exagerou minhas credenciais. Não sou renomado, apenas um chefe tentando recomeçar a vida. Helena apertou sua mão, estudando seu rosto, com a atenção de quem está acostumada a avaliar pessoas rapidamente. Todo recomeço tem uma história interessante. Posso perguntar o que o trouxe de São Paulo para o interior de Minas? A pergunta era direta demais, invasiva demais, para alguém que havia acabado de se apresentar. Bruno sentiu suas defesas se eriçarem automaticamente. Razões pessoais, ele respondeu secamente. Claro, compreendo. Helena sorriu diplomaticamente. Que tipo de culinária pretende oferecer? Ainda estou definindo o conceito. Osvaldo, percebendo a tensão crescente, interveniu com sua diplomacia natural. Helena, Bruno acabou de chegar. Está na fase de conhecer fornecedores, entender os sabores locais. Talvez seja cedo demais para entrevistas. Helena assentiu, mas Bruno notou que ela não parecia desencorajada pela resposta evasiva. Havia algo determinado em sua postura que sugeria que não desistiria facilmente. Compreendo perfeitamente. Sou americana naturalizada brasileira. Vivo aqui há 15 anos e sei que a adaptação leva tempo. Ela entregou um cartão de visita para Bruno. Quando estiver pronto para contar sua história, gostaria muito de conversar. Histórias autênticas são raras no mundo gastronômico atual. Depois que Helena se afastou caminhando pela praça e fotografando detalhes arquitetônicos, Osvaldo balançou a cabeça pensativamente. Essa mulher pode ser boa ou má notícia para você. Críticos gastronômicos têm poder de fazer ou destruir restaurantes. Não pretendo dar entrevistas até estar funcionando perfeitamente. Talvez seja sábio, mas também não a antagonize desnecessariamente. Helena Torres tem boa reputação no meio gastronômico brasileiro. Naquela tarde, enquanto Sofia ajudava na padaria, Bruno se dirigiu ao antigo armazém para continuar seu planejamento. Encontrou a porta entreaberta e, ao entrar, descobriu Helena Torres dentro do prédio, fotografando os detalhes arquitetônicos com atenção profissional. Com licença, Bruno disse com voz firme. Este é um prédio privado. Helena se virou sem demonstrar constrangimento por ter sido flagrada invadindo o espaço. Desculpe a intromissão. A porta estava aberta e a arquitetura é fascinante. Prédios como este contam a história econômica do interior brasileiro. A porta estava trancada quando saí esta manhã. Talvez o vento tenha... Ela parou, percebendo que a desculpa soava falsa. Está bem. Entrei sem permissão. Sou jornalista. Curiosidade ocupacional. Bruno cruzou os braços, estudando-a com desconfiança crescente. O que exatamente está procurando aqui? Honestamente, uma boa história. Chefes urbanos migrando para cidades pequenas, reinterpretando culinária tradicional, conectando-se com produtores locais. É um movimento gastronômico interessante acontecendo no Brasil inteiro. E se eu não quiser fazer parte da sua história? Helena guardou a câmera na bolsa, seu tom se tornando mais sério. Então respeitarei sua privacidade, mas posso sugerir que considere os benefícios de exposição positiva? Restaurantes no interior dependem de turismo gastronômico para sobreviver financeiramente. Havia lógica em suas palavras, mas Bruno ainda sentia resistência instintiva à ideia de exposição pública. Sua última experiência com mídia havia sido traumática, durante o período em que fechou o restaurante em São Paulo após a perda de Amanda. Jornalistas haviam sido invasivos, sensacionalistas, transformando sua tragédia pessoal em entretenimento barato. Preciso pensar sobre isso. Naturalmente, estarei na cidade por alguns dias, pesquisando a gastronomia local para um projeto maior. Quando decidir, me encontre. Depois que Helena se retirou, Bruno ficou sozinho no espaço vazio do futuro restaurante. A luz da tarde filtrava através das janelas empoeiradas, criando padrões geométricos no chão de madeira que rangia sob seus pés. Ele tentou visualizar mesas ocupadas por famílias locais, turistas curiosos, o som de conversas animadas misturado com o barulho de pratos e talheres. Pela primeira vez desde a chegada, Bruno se permitiu sonhar especificamente com o sucesso. Não apenas sobrevivência ou terapia ocupacional, mas sucesso real. Um lugar que honrasse Amanda e simultaneamente construísse um futuro digno para Sofia.
Essa noite, durante o jantar na pensão, Sofia estava mais falante que o normal. Papai, a moça da câmera almoçou na padaria. Ela pediu pão de açúcar e perguntou sobre você. O que você disse para ela? Disse que você cozinha melhor que qualquer pessoa no mundo inteiro e que a mamãe sempre falava que você tinha mãos mágicas na cozinha. Bruno sorriu, tocado pela lealdade inocente da filha. Tá, e o que mais ela perguntou? Sobre a mamãe. Queria saber como ela era, se você cozinhava para ela, essas coisas. Eu contei que vocês se conheceram num curso de culinária e que ela dizia que você transformava ingredientes simples em felicidade. As palavras de Sofia atingiram Bruno de uma forma inesperada. Amanda realmente dizia isso, que ele transformava ingredientes simples em felicidade. Era sua definição pessoal de talento culinário verdadeiro, a capacidade de criar momentos de alegria através da comida. E você contou tudo isso para a jornalista? Claro, por que eu esconderia? A mamãe ficaria orgulhosa de saber que outras pessoas vão conhecer suas histórias sobre você. Naquela noite, Bruno teve o primeiro sonho realmente positivo desde que chegara a Barbacena. Sonhou com Amanda caminhando pela praça central, vestindo o vestido azul que era seu favorito, sorrindo, enquanto observava o movimento do restaurante através das janelas. No sonho, ela se virava para ele e dizia: "Agora você entende por que eu sempre quis que viéssemos para cá." Bruno acordou com lágrimas nos olhos, mas pela primeira vez eram lágrimas de esperança, não apenas de saudade. Pela primeira vez desde que perdeu Amanda, sentiu que estava fazendo exatamente o que deveria fazer, exatamente onde deveria estar. A feira de sábado em Barbacena era um espetáculo de cores e aromas que transformava completamente a praça central. Desde as 5 da madrugada, produtores rurais chegavam com caminhões carregados de verduras frescas, frutas da estação, queijos artesanais e carnes defumadas que perfumavam o ar matinal com promessas de sabores autênticos que nenhuma cidade grande conseguia reproduzir. Bruno chegou acompanhado por Osvaldo às 6 horas, quando o movimento já estava intenso e os melhores produtos ainda não haviam sido vendidos. Sofia ficara na pensão dormindo, exausta depois de uma semana inteira, ajudando na padaria e explorando cada canto da cidade com a curiosidade típica de uma criança que descobriu um mundo novo. A primeira regra da feira, Osvaldo explicou enquanto caminhavam entre as barracas, é cumprimentar todo mundo. Aqui negócio se faz com confiança, e confiança se constrói com respeito. Eles pararam na primeira barraca, onde uma mulher de meia-idade organizava cuidadosamente pimentões, tomates e abobrinha em pequenas pilhas coloridas. Seus cabelos grisalhos estavam presos num lenço azul, e suas mãos calejadas contavam a história de décadas trabalhando a terra. Dona Maria Rita, Osvaldo cumprimentou calorosamente. Quero apresentar o Bruno, chefe que vai abrir o restaurante no antigo armazém. A mulher olhou Bruno de cima a baixo, com a avaliação direta típica de quem não perde tempo com formalidades desnecessárias. Chefe de São Paulo? Isso mesmo, senhora. Sabe distinguir verdura fresca de verdura velha disfarçada? Bruno sorriu, reconhecendo o teste. Posso tentar. Dona Maria Rita pegou 2 tomates aparentemente idênticos e os colocou nas mãos dele. Fala qual dos 2 foi colhido ontem. Bruno examinou ambos com atenção, sentindo o peso, a firmeza da polpa, a cor da pele, o aroma sutil. Um tinha a pele ligeiramente mais brilhante, mas o outro exalava aquele cheiro levemente herbáceo que ele associava com tomates recém-colhidos. Este, ele disse, escolhendo o segundo. Dona Maria Rita assentiu com aprovação. Pelo menos sabe o básico. Domingo de manhã eu trago verdura colhida no sábado à tarde. Segunda-feira, verdura de domingo. Nunca verdura velha, nunca verdura de estufa. Só produto da minha terra. Que variedades a senhora cultiva? Tudo que esta terra abençoada permite. Tomate, pimentão, abobrinha, quiabo, jiló, berinjela, chuchu, vagem. Na época certa, abóbora, moranga, milho verde. E sempre tempero verde fresco. Salsa, cebolinha, coentro, manjericão. Bruno fez anotações mentais sobre sazonalidade, planejando já alguns pratos que poderiam destacar esses ingredientes locais.
A conversa foi interrompida pela chegada de Helena Torres, que se aproximou com sua câmera discreta, mas sempre presente. Bom dia, ela cumprimentou o grupo. Dona Maria Rita, posso fotografar seus produtos? São absolutamente lindos. A produtora rural se eriçou imediatamente. Fotografia para quê? Sou jornalista. Escrevo sobre gastronomia regional. Produtos como os seus contam a história da agricultura familiar brasileira. Não quero minha cara em jornal, Dona Maria Rita disse firmemente. Gente da cidade sempre quer fazer foto do povo do interior, como se fôssemos bichinhos exóticos. Helena baixou a câmera imediatamente. Compreendo perfeitamente e peço desculpas pela abordagem inadequada. Não precisa de fotografias para admirar a qualidade do seu trabalho. A resposta diplomática amoleceu ligeiramente a hostilidade de Dona Maria Rita, mas Bruno notou que a presença de Helena criava tensão desnecessária. Os produtores rurais, habituados à simplicidade de relações diretas, claramente se sentiam desconfortáveis com a ideia de serem transformados em material jornalístico. Helena, Bruno disse diplomaticamente, talvez pudéssemos conversar mais tarde. Estou tentando conhecer os fornecedores sem criar constrangimento. Naturalmente. Nos vemos depois. Depois que Helena se afastou, Dona Maria Rita relaxou visivelmente. Essa moça apareceu aqui 3 vezes essa semana, sempre com essa câmera, sempre fazendo pergunta. O povo está desconfiado. Osvaldo assentiu. Jornalista deixa todo mundo nervoso. Nunca sabemos como nossas palavras vão aparecer no papel. Eles continuaram a caminhada pela feira, e Osvaldo foi apresentando Bruno para cada produtor. Seu Bento, criador de porcos caipiras, tinha um sotaque carregado e mãos enormes que pareciam capazes de construir casas ou derrubar árvores com igual facilidade. Dona Aparecida vendia doces tradicionais que faziam Bruno se lembrar imediatamente da infância. Doce de leite cremoso, cocada branca, pé de moleque crocante. A apresentação mais importante, entretanto, veio quando chegaram à barraca de Zé Carlos. O homem de 45 anos tinha o rosto queimado de sol e um sorriso caloroso que transformava completamente sua expressão quando reconheceu Osvaldo. Osvaldo, trouxe o chefe paulista que o pessoal está comentando. Bruno Carvalho. Osvaldo fez as apresentações. Zé Carlos, criador das melhores linguiças da região. Bruno apertou a mão calejada de Zé Carlos, notando imediatamente a semelhança sutil com Amanda. Mesmo os olhos escuros, mesmo formato de rosto, mesma maneira de inclinar ligeiramente a cabeça quando concentrado. Prazer em conhecer, Zé Carlos. O prazer é todo meu. Osvaldo me disse que você é viúvo da Amanda Cristina Ferreira. Conheceu minha esposa? Éramos primos distantes. Não nos víamos há anos, mas lembro dela criança, sempre vindo visitar a avó Terezinha com a mãe. Zé Carlos sorriu com ternura. Uma menina esperta, sempre perguntando como se faziam as linguiças, querendo entender cada tempero. A informação atingiu Bruno como um presente inesperado. Amanda realmente havia falado sobre linguiças artesanais ao longo dos anos, sempre com uma nostalgia que ele nunca compreendeu completamente. Descobrir a origem dessa memória, conectar-se com alguém que a conheceu criança, era como encontrar um pedaço perdido do quebra-cabeças da pessoa que amou. Ela sempre falava sobre linguiças especiais que provava na infância. Deve ter sido as minhas. Vovó Terezinha sempre comprava aqui para a família. Amanda gostava especialmente da linguiça doce, com erva doce e um toquinho de açúcar mascavo. Zé Carlos se animou com a memória. Posso fazer exatamente igual para o seu restaurante. Gostaria muito. Que outras variedades você produz? Linguiça calabresa tradicional, linguiça de frango com ervas, linguiça defumada, linguiça toscana, tudo feito com carne de porco criado solto, sem hormônio, alimentado com milho da própria propriedade. Bruno provou amostras de cada variedade, impressionado com a qualidade excepcional. O sabor era completamente diferente das linguiças industriais que dominavam o mercado urbano. Havia profundidade, complexidade, autenticidade que só o trabalho artesanal conseguia produzir. Como você aprendeu a fazer linguiças? Com meu pai, que aprendeu com o pai dele.
Receita de família que passa de geração em geração. Cada tempero medido na mão. Cada processo respeitando o tempo natural da carne. Enquanto conversavam, Bruno notou Helena Torres fotografando discretamente outras barracas, sempre mantendo distância respeitosa, mas claramente documentando todo o ambiente da feira. Sua presença continuava causando desconforto entre os produtores, que conversavam em voz baixa e apontavam na direção dela. Aquela moça da câmera está incomodando todo mundo, Zé Carlos comentou. Apareceu ontem na minha propriedade querendo fotografar o processo de produção. Tive que pedir para ela se retirar. Ela disse por que estava interessada. Alguma coisa sobre documentar tradições familiares rurais. Mais gente da cidade sempre aparece com essas ideias românticas sobre vida no campo. Querem transformar nossa realidade em entretenimento para turista. Osvaldo assentiu com preocupação. O problema é que ela pode escrever coisas que prejudiquem nossa feira. Jornalista tem poder de atrair ou afastar visitantes. A conversa foi interrompida pela chegada abrupta de Dona Marta Silva, vestindo um conjunto de linho bege que contrastava sharply com as roupas simples dos feirantes. Ela caminhava com propósito determinado, claramente procurando por Bruno. Senhor Carvalho, sua voz carregava autoridade formal. Preciso falar com o senhor. Bruno se desculpou com Zé Carlos e acompanhou Dona Marta para um canto mais afastado da feira, pressentindo que a conversa não seria agradável. Estou recebendo reclamações sobre essa jornalista americana que anda pela cidade. Alguns comerciantes estão preocupados que ela esteja preparando algum tipo de reportagem sensacionalista sobre nossas tradições. Não tenho controle sobre as atividades dela, Dona Marta. Mas ela veio aqui por sua causa. Está investigando seu background, fazendo perguntas sobre sua vida pessoal, sobre os motivos que o trouxeram para Barbacena. A informação deixou Bruno desconfortável. Que tipo de perguntas? Sobre sua esposa, sobre seu restaurante em São Paulo, sobre as circunstâncias que o levaram a fechar o negócio. Está mexendo em assuntos que não são da conta dela. Bruno sentiu uma raiva crescente. Havia especificamente pedido privacidade. Havia deixado claro que não estava interessado em exposição mediática. Helena estava violando sua confiança, investigando sua vida pessoal sem autorização. Onde posso encontrá-la agora? Vi ela entrando na pousada do centro histórico há 1 hora. Bruno se despediu rapidamente de Osvaldo e caminhou com passos firmes em direção à pousada. Encontrou Helena no jardim da propriedade, digitando em um laptop enquanto tomava café e comia pão de açúcar. Precisamos conversar, ele disse sem preâmbulos. Helena olhou para cima, percebendo imediatamente a tensão em sua voz. Claro, sente-se. Prefiro ficar em pé. Soube que anda investigando minha vida pessoal. Estou pesquisando o contexto da sua história. É procedimento padrão para qualquer matéria jornalística. Eu, especificamente, disse que não estava interessado em dar entrevistas. E estou respeitando isso. Não publiquei nada sobre você, não usei seu nome em nenhum lugar. Estou apenas coletando informações para caso você mude de ideia. Coletando informações sobre minha esposa, sobre meu restaurante em São Paulo, sobre assuntos extremamente pessoais. Helena fechou o laptop e olhou diretamente para ele. Bruno, sou jornalista profissional. Quando encontro uma história interessante, investigo naturalmente. Você perdeu sua esposa em circunstâncias trágicas, fechou um restaurante premiado, se mudou com sua filha para uma cidade do interior, onde sua esposa tinha raízes familiares. É uma história humana poderosa. É minha tragédia pessoal, não entretenimento público. Pode ser ambas as coisas. Histórias de superação, de recomeço, de conexão com tradições familiares, inspiram outras pessoas que passam por situações similares. Bruno sentiu o sangue ferver. Minha esposa morreu há 8 meses. Minha filha ainda chora pela mãe todas as noites. Não vou permitir que transformem nossa dor em conteúdo para vender revista. Helena se levantou, sua expressão se tornando mais séria. Bruno, compreendo sua dor e respeito sua privacidade, mas também preciso fazer meu trabalho. Se não quiser colaborar, respeitarei. Mas não posso parar de ser jornalista só porque você se sente desconfortável.
Pode parar de investigar minha vida privada sem minha autorização. Informações públicas são acessíveis para qualquer pessoa. Não estou violando nenhuma lei. A resposta fria e legalmente correta de Helena irritou Bruno ainda mais. Havia algo calculista em sua abordagem que o lembrava dolorosamente dos jornalistas que haviam invadido sua privacidade em São Paulo, transformando o período mais difícil de sua vida em manchetes sensacionalistas. Se publicar qualquer coisa sobre minha família sem autorização, tomarei medidas legais. Não pretendo publicar nada sem sua aprovação, mas também não vou parar de trabalhar porque você está com medo de exposição. Bruno se afastou sem responder, frustrado pela intransigência de Helena e pela sensação de estar perdendo o controle sobre sua própria narrativa. Caminhou de volta para a feira, mas o prazer da manhã havia sido completamente destruído pelas revelações de Dona Marta e pelo confronto com Helena. Quando chegou de volta às barracas, encontrou Osvaldo conversando preocupado com outros feirantes. O clima havia mudado visivelmente durante sua ausência. O que aconteceu? A moça da câmera foi embora, mas deixou todo mundo nervoso. Dona Maria Rita está dizendo que não vai mais trazer verdura se tiver jornalista fotografando tudo. Bruno se sentiu culpado pela situação. Sua chegada havia trazido complicações para pessoas que só queriam trabalhar em paz, vender seus produtos honestos sem serem transformados em curiosidades exóticas para consumo urbano. Posso resolver isso, Osvaldo. Vou conversar com ela novamente. Talvez seja melhor deixar as águas baixarem primeiro. O pessoal do interior não gosta de confusão, mas também não esquece fácil quando se sentem desrespeitados. Naquele momento, Sofia apareceu correndo pela praça, ainda de pijama e chinelos, procurando desesperadamente por Bruno. Papai, Dona Conceição disse que você saiu bravo. Aconteceu alguma coisa? Bruno se ajoelhou e abraçou a filha, sentindo-se imediatamente culpado por ter permitido que ela percebesse sua agitação. Não aconteceu nada grave, princesa. Papai só teve uma conversa difícil sobre o restaurante. É sobre a moça da câmera? Ela veio na pensão procurando você. Veio na pensão? Disse que queria se desculpar por alguma coisa. Dona Conceição mandou ela voltar mais tarde. Bruno suspirou, percebendo que a situação estava se tornando mais complicada do que esperava. Helena Torres não era apenas uma jornalista passageira que seguiria a viagem após alguns dias. Ela estava estabelecendo roots na cidade, criando conexões, investigando ativamente sua história pessoal. Pela primeira vez desde que chegara a Barbacena, Bruno se perguntou se havia cometido um erro. Se talvez devesse ter escolhido uma cidade mais isolada, onde pudesse recomeçar sem atrair atenção indesejada, onde pudesse honrar a memória de Amanda em privacidade completa. Mas ao olhar para Sofia, que já estava conversando animadamente com os feirantes, como se fossem parentes queridos, ao sentir o aroma das linguiças de Zé Carlos, que carregavam as memórias de infância de Amanda, ao ver Osvaldo esperando pacientemente para continuar as apresentações, Bruno compreendeu que não podia mais fugir. Barbacena havia se tornado lar. Para o bem e para o mal, ele teria que encontrar uma maneira de construir seu futuro ali, mesmo que isso significasse enfrentar desafios que preferia evitar. As reformas do antigo armazém começaram numa segunda-feira chuvosa, quando o sobrinho de Osvaldo chegou com uma equipe pequena, mas competente de trabalhadores locais que conheciam cada pedra e cada madeira das construções históricas de Barbacena. Juliano, o rapaz de 25 anos responsável pela obra, tinha os olhos brilhantes de quem enxergava possibilidades onde outros viam apenas ruínas. Essa estrutura é sólida como uma rocha, ele explicou para Bruno enquanto caminhavam pelo interior do prédio. Paredes de pedra, vigas de peroba rosa que nem cupim consegue destruir. Só precisa de carinho e respeito pelo que já existe. Bruno observava cada detalhe com atenção crescente, começando finalmente a visualizar de forma concreta como aquele espaço se transformaria no restaurante que carregava em seus sonhos há meses. A cozinha ocuparia o fundo do prédio, com janelas amplas que permitiriam luz natural e ventilação adequada. O salão principal manteria as características originais, com as vigas aparentes e o piso de madeira restaurado
preservando a personalidade histórica do local. Quanto tempo vocês precisam para deixar tudo pronto? Trabalhando direito, respeitando a estrutura, eu diria 3 meses, mas pode ser menos se não encontrarmos surpresas escondidas nas paredes. Sofia estava encantada com o movimento da obra. Chegava da escola todos os dias correndo para observar o progresso. Fazia 1000 perguntas para os trabalhadores e já havia se tornado a mascote oficial da reforma. Os homens, acostumados com a rudeza do trabalho braçal, se derretiam quando ela aparecia com um sorriso tímido e oferecia água gelada que Dona Conceição preparava especialmente para a equipe. "Papai", Sofia disse numa tarde enquanto observavam a instalação de uma nova rede elétrica, "a casa está ficando parecida com aquela que a mamãe desenhou no caderno." Bruno sentiu o coração apertar. Amanda realmente havia feito dezenas de esboços de restaurantes ideais ao longo dos anos de casamento, sempre sonhando com um lugar aconchegante onde pudessem cozinhar juntos e criar uma vida mais simples, longe da pressão de São Paulo. "Você trouxe o caderno dela?" "Trouxe todos os cadernos da mamãe. Estão na minha mala junto com as fotos e as receitas que ela escreveu para mim." A informação tocou Bruno profundamente. Não sabia que Sofia havia preservado cuidadosamente esses tesouros íntimos de Amanda. Durante os meses caóticos que se seguiram à perda da esposa, ele havia estado tão perdido em sua própria dor que não prestara atenção suficiente às maneiras particulares que a filha havia encontrado para processar a saudade. "Podemos ver os desenhos juntos hoje à noite?" "Posso mostrar agora. Está tudo na pensão." Eles caminharam juntos de volta à pensão da Dona Conceição, onde Sofia correu para o quarto e voltou carregando uma caixa pequena de papelão que Bruno reconheceu imediatamente. Era onde Amanda guardava seus projetos pessoais, suas ideias de decoração, suas listas de sonhos que pretendia realizar quando tivessem tempo e dinheiro suficientes. Sentaram-se na varanda da pensão e Sofia abriu a caixa com o cuidado reverente de quem manuseia relíquias sagradas. Havia dezenas de desenhos feitos em papel comum, esboços rápidos, mas detalhados de salões de restaurante, cozinhas profissionais, arranjos de mesas, cardápios escritos à mão. "Olha esse aqui, papai." Sofia mostrou um desenho específico que fez Bruno parar de respirar por um momento. O esboço mostrava exatamente o layout que ele havia imaginado para o antigo armazém. Cozinha aberta, mesas de madeira rústica, paredes de pedra aparente. Até mesmo a posição das janelas coincidia perfeitamente com a estrutura real do prédio. "Quando sua mãe desenhou isso?" "Não sei. Tem data aqui embaixo." Sofia apontou para números escritos em letra miúda. "Março de 2 anos atrás." 2 anos atrás, Bruno ainda estava completamente imerso no sucesso de seu restaurante paulistano. Amanda nunca havia mencionado esse projeto específico, nunca havia sugerido mudança para o interior, nunca havia falado sobre Barbacena como possibilidade concreta. "Tem mais desenhos da mesma época?" Sofia folheou os papéis e encontrou uma série de esboços, todos datados do mesmo período. Plantas baixas detalhadas, estudos de iluminação, até mesmo sugestões de decoração que incluíam fotografias antigas da região e plantas típicas de Minas Gerais. Sua mãe estava planejando isso seriamente, Bruno murmurou, mais para si mesmo que para Sofia. Ela falava sobre uma cidade especial, onde tinha visitado quando criança. Dizia que um dia vocês iam morar lá e ter um restaurante pequeno onde ela pudesse plantar uma horta nos fundos. As palavras de Sofia revelaram um aspecto de Amanda que Bruno nunca havia compreendido completamente. Durante todos os anos de casamento, ela apoiara entusiasticamente a carreira urbana dele. Participara ativamente da construção do sucesso em São Paulo. Nunca demonstrara insatisfação com a vida cosmopolita que construíram juntos. Descobrir que havia sonhado secretamente com uma vida mais simples, que havia planejado detalhadamente um futuro em Barbacena, que havia preservado conexões com suas raízes mineiras de forma muito mais profunda do que ele imaginara, era como conhecer uma versão nova da mulher que amara. Por que ela nunca me mostrou esses desenhos? Acho que ela queria esperar o momento certo. Mamãe sempre dizia que você trabalhava demais em São Paulo, que estava muito preocupado com o sucesso,
para pensar em mudanças. A observação de Sofia era dolorosamente precisa. Durante os últimos anos em São Paulo, Bruno havia se tornado obsessivo com a perfeição culinária, com críticas gastronômicas, com a manutenção do status de chefe renomado. Talvez Amanda realmente achasse que ele rejeitaria qualquer sugestão de simplificar a vida. Naquele momento, Dona Conceição apareceu na varanda carregando uma bandeja com café e biscoitos caseiros. Desculpem interromper, mas tem uma moça aqui querendo falar com vocês, a jornalista americana. Bruno suspirou, guardando os desenhos de Amanda na caixa. A última coisa que queria era outro confronto com Helena Torres, especialmente no meio de um momento tão íntimo com Sofia. Diga que estou ocupado. Na verdade, Helena apareceu atrás de Dona Conceição carregando um embrulho nas mãos. Vim me desculpar pelo mal-entendido de ontem. Bruno se levantou, instintivamente posicionando-se entre Helena e Sofia. Não há mal-entendido. Deixei muito claro que não quero exposição mediática. E eu compreendo perfeitamente. Por isso vim devolver isso. Helena estendeu o embrulho para ele. São todas as anotações que fiz sobre sua história pessoal. Fotos, entrevistas com pessoas da cidade, pesquisas online sobre seu restaurante em São Paulo. Bruno pegou o embrulho desconfiado. Por quê? Porque passei a noite pensando na nossa conversa e percebi que estava sendo injusta. Você perdeu sua esposa e está tentando recomeçar a vida com sua filha. Tem direito à privacidade. Sofia observava a conversa com curiosidade evidente. Você é a moça da câmera que todo mundo está comentando? Helena sorriu para a menina com genuína ternura. Sou sim. E você deve ser Sofia. Seu pai fala muito sobre você. Papai não gosta de jornalista, Sofia disse com a honestidade brutal das crianças. Percebi isso, e ele tem motivos válidos para desconfiar. Helena se dirigiu novamente a Bruno. Posso me sentar por um minuto? Gostaria de explicar por que realmente estou em Barbacena. Bruno hesitou, mas Dona Conceição já estava arranjando uma cadeira extra na varanda. A hospitalidade mineira não permitia que visitantes ficassem em pé, mesmo quando não eram completamente bem-vindos. Não vim aqui especificamente por você, Helena começou quando todos se acomodaram. Estou escrevendo uma série de artigos sobre a preservação de tradições culinárias familiares no interior brasileiro. Barbacena é uma das cidades que escolhi pela autenticidade de seus produtores rurais. E por acaso descobriu minha história? Exatamente. Quando soube que um chefe urbano estava se estabelecendo aqui, naturalmente fiquei curiosa. Histórias de migração inversa, de pessoas deixando centros urbanos para se conectar com tradições rurais, são relevantes para meu projeto. Bruno estudou o rosto de Helena, procurando sinais de falsidade ou manipulação. Seus olhos verdes eram diretos, sua postura relaxada, mas respeitosa. Havia algo genuíno em sua explicação que o fez baixar parcialmente as defesas. Que tipo de tradições você está documentando? Produção artesanal de queijos, técnicas familiares de defumação de carnes, cultivo orgânico de hortaliças sem agrotóxicos, receitas de doces que passam de mãe para filha há gerações. Coisas que estão desaparecendo rapidamente na era industrial. Sofia se animou com o assunto. O seu Zé Carlos ensinou receita de linguiça para o papai, e a Dona Maria Rita cultiva verduras sem veneno. Exatamente isso. Helena sorriu para Sofia. Esses conhecimentos são patrimônio cultural brasileiro, que precisa ser preservado e valorizado. E como minha história se encaixa nisso? Bruno perguntou. Chefes urbanos que redescobrem ingredientes e técnicas tradicionais representam uma ponte entre o antigo e o moderno. Você não está apenas abrindo um restaurante. Está criando um espaço onde tradições familiares mineiras podem ser celebradas e compartilhadas com visitantes. A perspectiva de Helena sobre seu projeto era diferente da que Bruno havia considerado. Ele pensara no restaurante principalmente como terapia pessoal, como maneira de honrar Amanda e criar estabilidade para Sofia. Não havia considerado conscientemente seu papel potencial na preservação cultural. Mas posso fazer tudo isso sem exposição mediática. Pode, claro, mas também pode inspirar outras pessoas que passam por situações similares.
Perda, recomeço, reconexão com raízes familiares são experiências humanas universais. Dona Conceição, que havia estado ouvindo silenciosamente enquanto servia café, finalmente interveio. Helena tem razão sobre uma coisa, Bruno. Barbacena precisa de gente que valorize nossas tradições. Muitos jovens vão embora para as cidades grandes e nunca voltam. Quem fica às vezes tem vergonha dos próprios costumes. Como assim, Dona Conceição? Meus netos acham que comida caseira é coisa de gente atrasada. Preferem hambúrguer do shopping de Juiz de Fora. Não sabem fazer um pão de açúcar, não reconhecem tempero verde fresco. Ela balançou a cabeça tristemente. Se alguém como você, chefe famoso, valoriza nossa comida, talvez eles comecem a ter orgulho do que somos. A observação de Dona Conceição tocou um ponto que Bruno não havia considerado. Seu restaurante poderia realmente servir como ponte entre gerações, ajudando jovens locais a redescobrirem valor em suas próprias tradições culturais. Helena, ele disse finalmente, se eu concordasse em colaborar com seu projeto, que tipo de exposição estaria envolvida? Artigos escritos focando nas tradições culinárias, nas histórias dos produtores, na importância da preservação cultural. Seu restaurante seria mencionado como exemplo de valorização dessas tradições, mas não como centro da narrativa. E minha história pessoal? Ficaria fora, a menos que você especificamente quisesse compartilhar alguma coisa. Bruno olhou para Sofia, que observava a conversa com atenção. O que você acha, princesa? Devemos confiar na Helena? Sofia estudou Helena com a seriedade de uma adulta em miniatura. Você promete não escrever coisas tristes sobre a mamãe? Prometo solenemente, Helena respondeu com igual seriedade. E promete não fotografar as pessoas da feira sem perguntar antes? Prometo isso também. Sofia assentiu com aprovação. Então acho que pode confiar nela, papai, mas só um pouquinho no começo. Bruno sorriu com a sabedoria prática da filha. Está bem. Podemos tentar uma colaboração limitada. Mas qualquer coisa que me deixe desconfortável, e nossa parceria termina imediatamente. Aceito completamente. Helena estendeu a mão. Obrigada pela segunda chance. Quando Helena se retirou 1 hora depois, Bruno se sentiu surpreendido por não estar arrependido da decisão. Havia algo genuíno em sua paixão pela preservação cultural, algo respeitoso em sua abordagem às tradições locais que o fez confiar cautelosamente em suas intenções. Papai, Sofia disse enquanto guardavam novamente os desenhos de Amanda, acho que a mamãe ia gostar dela. Por quê? Porque ela se importa com as mesmas coisas que a mamãe se importava. Comida feita com carinho, pessoas que preservam tradições antigas, histórias que conectam famílias. Naquela noite, Bruno sonhou novamente com Amanda. No sonho, ela caminhava pela obra do restaurante, examinando cada detalhe da reforma, sorrindo com aprovação quando via que suas plantas estavam sendo seguidas quase exatamente como havia imaginado. Você está no caminho certo, ela sussurrou no sonho. Barbacena sempre foi o lugar onde pertencíamos. Eu só estava esperando você estar pronto para compreender isso. Bruno acordou com lágrimas nos olhos, mas pela primeira vez desde que chegara à cidade, eram lágrimas de gratidão, não apenas de saudade. 2 meses depois do início das reformas, o antigo armazém havia se transformado numa promessa concreta de realização. As paredes de pedra brilhavam com novo rejunte. As vigas de madeira restauradas exibiam sua beleza natural centenária, e a cozinha profissional começava a tomar forma com equipamentos que Bruno havia encomendado especialmente para destacar a culinária tradicional mineira. A colaboração com Helena Torres havia evoluído de forma surpreendentemente harmoniosa. Ela cumpriu rigorosamente suas promessas, focando seus artigos na riqueza cultural da região e tratando o projeto do restaurante como exemplo de valorização das tradições locais, sem invadir aspectos pessoais da vida de Bruno. Naquela quinta-feira de manhã, Helena chegou ao restaurante carregando uma pasta cheia de anotações e fotografias que havia coletado durante suas semanas de pesquisa pelos produtores rurais da região. Bruno, preciso mostrar uma coisa que descobri sobre a história culinária de Barbacena, ela disse, espalhando documentos antigos sobre uma das mesas já instaladas.
Bruno se aproximou, curioso. Sofia estava na escola, e os trabalhadores haviam saído para almoçar, deixando o ambiente silencioso e propício para descobertas importantes. Encontrei essas receitas no arquivo histórico da cidade. São anotações culinárias de famílias tradicionais, algumas datando do início do século passado. Helena apontou para papéis amarelados escritos à mão em tinta desbotada. E olha isso aqui. Ela indicou uma receita específica, escrita numa letra delicada e familiar. Bruno sentiu o coração disparar quando reconheceu a caligrafia. Essa letra é da avó da Amanda, Terezinha Ferreira do Rosário. Ela contribuiu com várias receitas para um livro de culinária que a igreja planejava publicar nos anos 60, mas o projeto nunca foi concluído. Bruno segurou o papel com mãos trêmulas. Era uma receita detalhada de frango com quiabo da vovó Terezinha, com anotações pessoais sobre temperos e técnicas que revelavam décadas de experiência culinária. Como você encontrou isso? O padre Estevão me deu acesso ao arquivo da paróquia quando expliquei minha pesquisa. Há dezenas de receitas de famílias antigas da região, um verdadeiro tesouro da gastronomia mineira tradicional. Bruno leu a receita com emoção crescente. Amanda havia tentado ensinar-lhe uma versão dessa receita anos atrás, mas ele estava sempre ocupado demais com inovações culinárias para dar atenção adequada às técnicas familiares dela. Posso fazer uma cópia? Pode ficar com o original. O padre Estevão disse que seria mais apropriado estar com você do que guardado num arquivo, onde ninguém nunca vê. Naquele momento, a porta do restaurante se abriu e Juliano Santos entrou carregando amostras de madeira para as últimas mesas que ainda precisavam ser construídas. O jovem de 23 anos havia se revelado não apenas um excelente marceneiro, mas também um apaixonado por gastronomia, que frequentava constantemente a cozinha para observar os testes culinários que Bruno realizava. Bom dia, pessoal! Como estão os preparativos para o teste de quinta-feira? Bruno havia decidido organizar uma degustação informal para alguns moradores da cidade, uma maneira de testar receitas e receber feedback antes da abertura oficial. Seria o primeiro evento público no restaurante, ainda em obras, mas já funcional o suficiente para acomodar alguns convidados especiais. Estamos finalizando o menu, Bruno respondeu. Helena trouxe receitas históricas que podem ser interessantes de incorporar. Juliano se aproximou para examinar os documentos antigos. Seus olhos brilharam quando viu as anotações manuscritas. Incrível! Minha avó falava sobre receitas antigas que se perderam com o tempo. Disse que as mulheres de antigamente sabiam temperos que ninguém mais lembra. Seu pai mencionou que você estuda gastronomia, Helena comentou. Estudo em Belo Horizonte, mas sempre quis aprender sobre culinária regional. É frustrante ver tradições desaparecendo, porque as pessoas acham que comida caseira não é sofisticada o suficiente. Bruno notou o entusiasmo genuíno do jovem e teve uma ideia súbita. Juliano, que tal ajudar com a degustação de quinta-feira? Poderia preparar algumas dessas receitas tradicionais, enquanto eu trabalho com versões contemporâneas dos mesmos pratos. Sério? Eu adoraria, mas não sei se meu pai aprovaria. Por que não? Juliano hesitou, claramente desconfortável. Ele não quer que eu me envolva demais com o restaurante. Acha que pode prejudicar nossa relação com outros comerciantes da cidade. A resposta deixou Bruno confuso. Osvaldo havia sido seu maior apoiador desde a chegada, sempre oferecendo ajuda e conselhos. Descobrir que havia reservas sobre maior envolvimento da família era inesperado e preocupante. Seu pai disse isso diretamente? Não exatamente, mas percebi que ele anda mais cauteloso desde que a dona Marta começou a fazer comentários sobre nossa família estar se associando demais com forasteiros. Helena franziu o senho. Que tipo de comentários? Coisas como algumas famílias tradicionais estão esquecendo suas raízes para agradar paulistas. E também insinuações sobre jornalistas americanas influenciando negativamente nossa cultura local. Bruno sentiu uma irritação familiar crescendo. Dona Marta continuava sendo uma fonte constante de hostilidade, criando divisões onde deveria haver colaboração
espalhando desconfiança sobre projetos que poderiam beneficiar toda a comunidade. Helena, isso está afetando seu trabalho? Alguns produtores ficaram mais reticentes depois dos comentários dela. Dona Maria Rita parou de conversar comigo e seu Bento pediu para eu não fotografar mais sua propriedade. Juliano balançou a cabeça com frustração. O problema é que a Dona Marta tem influência real na cidade. As pessoas respeitam a opinião dela, mesmo quando discordam. Mas por que ela está tão determinada a criar problemas? Bruno perguntou. Meu pai acha que ela tem medo de mudanças que possam alterar o equilíbrio de poder na cidade. Há 20 anos ela controla a associação comercial e decide quais negócios prosperam ou falham. A conversa foi interrompida pela chegada súbita de Sofia, que deveria estar na escola mais 2 horas ainda. Ela entrou correndo, com os olhos vermelhos de tanto chorar e a mochila escolar ainda nas costas. Sofia, o que aconteceu? Bruno se ajoelhou para ficar na altura da filha. As crianças da escola estão dizendo coisas ruins sobre você, papai, que você só veio para cá para enganar as pessoas e roubar dinheiro delas. Bruno sentiu o sangue ferver. Quem está dizendo isso? A Mariazinha, filha da Dona Marta. Ela disse que a mãe dela comentou que paulistas sempre vêm para o interior, fingindo ser bonzinhos, mas, na verdade, querem explorar os trouxas locais. Helena e Juliano se entreolharam, claramente constrangidos pela situação. Bruno abraçou Sofia, tentando controlar a raiva para não assustá-la ainda mais. Princesa, algumas pessoas têm medo de mudanças e falam coisas sem fundamento quando estão inseguras. Não é verdade o que essa menina disse. Mas agora ninguém quer brincar comigo. Disseram que eu sou filha de mentiroso e que minha família só quer prejudicar Barbacena. A dor na voz de Sofia partiu o coração de Bruno. A menina já havia perdido a mãe, mudado de cidade, adaptado-se a uma vida completamente nova. Não merecia ser punida por preconceitos adultos que não conseguia compreender. Vou resolver isso, Bruno disse com determinação. Bruno, Helena interveio suavemente. Confrontar Dona Marta diretamente pode piorar as coisas para Sofia na escola. Então, o que você sugere? Que eu aceite passivamente que espalhem mentiras sobre minha família? Sugiro que provemos através de ações que os comentários dela estão errados. A degustação de quinta-feira pode ser uma oportunidade perfeita. Juliano assentiu com entusiasmo. Helena tem razão. Se organizarmos um evento realmente especial, mostrando respeito genuíno pelas tradições locais, será difícil manter as acusações de exploração. Bruno considerou a sugestão. Confronto direto com Dona Marta provavelmente alimentaria ainda mais sua hostilidade, criando uma guerra que Sofia seria forçada a presenciar na escola todos os dias. O que vocês têm em mente? Um jantar especial dedicado exclusivamente aos produtores rurais e suas famílias, Helena sugeriu. Usar ingredientes fornecidos por eles, preparar receitas tradicionais das famílias locais, celebrar a herança culinária de Barbacena. E fazer isso sem cobrar nada, Juliano acrescentou. Mostrar que o objetivo é honrar as tradições, não lucrar com elas. A ideia agradou Bruno imediatamente. Era exatamente o tipo de gesto que Amanda teria apoiado entusiasticamente, uma maneira de construir pontes em vez de muros. Podemos usar as receitas que Helena encontrou no arquivo da igreja. Criar um cardápio inteiramente baseado na história culinária local. E convidar especificamente as pessoas que têm sido mais resistentes, Helena acrescentou. Dona Maria Rita, seu Bento, até mesmo Dona Marta. Dona Marta nunca virá, Juliano observou. Talvez não, mas o convite público demonstrará que não temos nada a esconder, nenhuma agenda oculta. Sofia havia parado de chorar e escutava a conversa com atenção crescente. Posso ajudar a organizar a festa? Claro, princesa. Pode ser nossa assistente oficial. E as crianças da escola vão ver que você está fazendo coisas boas para a cidade? Esperamos que sim. Naquela tarde, eles trabalharam intensivamente planejando o evento. Bruno estudou cuidadosamente cada receita histórica, adaptando técnicas antigas para equipamentos modernos sem perder a autenticidade dos sabores. Helena se encarregou de criar convites elegantes que destacavam a importância cultural do evento.
Juliano projetou uma decoração simples, mas sofisticada, usando flores e elementos naturais da região. Quando Osvaldo chegou para buscar Juliano no final do dia, encontrou o trio completamente absorto no planejamento. O que estão tramando aqui? Bruno explicou a ideia do jantar especial, observando cuidadosamente a reação do padeiro. Osvaldo ouviu tudo em silêncio, ocasionalmente assentindo com aprovação. É uma ideia excelente, ele disse finalmente. E chegou na hora certa. O pessoal anda precisando de motivo para celebrar união, em vez de ficar remoendo desavenças. Você acha que seu filho pode participar oficialmente? Osvaldo olhou para Juliano com orgulho paternal. Acho que seria educativo para ele aprender sobre nossas tradições culinárias. E também seria bom mostrar para certas pessoas que apoio totalmente seu projeto. A aprovação de Osvaldo removeu o último obstáculo para o evento. Nos dias seguintes, palavra sobre o jantar especial se espalhou rapidamente pela cidade. Alguns moradores reagiram com entusiasmo genuíno, ansiosos para experimentar versões sofisticadas de receitas que conheciam desde a infância. Outros mantiveram ceticismo cauteloso, esperando para ver se o evento seria realmente sobre celebração cultural ou apenas propaganda disfarçada. Dona Marta, como previsto, declinou o convite com frieza educada. Mas Bruno notou que ela não fez comentários públicos negativos sobre o evento, talvez percebendo que criticar uma celebração das tradições locais seria politicamente inadequado. Na manhã da degustação, Bruno acordou com uma mistura de ansiedade e excitação que não sentia desde os primeiros dias de seu restaurante em São Paulo. Dessa vez, entretanto, a pressão era diferente. Não se tratava de impressionar críticos gastronômicos ou conquistar status profissional, mas de provar para uma comunidade que havia se tornado sua casa, que merecia fazer parte dela. Sofia estava radiante de excitação, vestindo seu melhor vestido e insistindo em ajudar com cada detalhe da preparação. Helena chegou cedo com flores frescas, colhidas na propriedade de um dos produtores locais. Juliano trouxe mesas adicionais que havia construído especialmente para o evento. Às 7 da noite, quando os primeiros convidados começaram a chegar, Bruno finalmente compreendeu completamente o que Amanda havia tentado lhe ensinar ao longo de todos os anos de casamento. Cozinhar não era apenas sobre técnica ou reconhecimento profissional. Era sobre criar momentos de conexão humana, sobre honrar tradições que conectavam gerações, sobre transformar ingredientes simples em expressões de amor e comunidade. Enquanto observava Zé Carlos sorrindo ao provar a versão de Bruno da linguiça doce de sua família, enquanto via Dona Maria Rita assentindo com aprovação ao experimentar refogado de jiló preparado segundo receita de sua própria avó, Bruno soube que havia encontrado finalmente o verdadeiro propósito de seu talento culinário. O jantar especial superou todas as expectativas que Bruno havia ousado alimentar. O antigo armazém se transformou numa celebração calorosa da herança culinária de Barbacena, com mesas dispostas em formato de grande família e decoração simples que destacava a beleza natural do espaço restaurado. Dona Maria Rita chegou acompanhada pelo marido e pelos 2 filhos, todos vestidos com suas melhores roupas, como se fossem a uma festa de casamento. Seu Bento trouxe a esposa e a neta adolescente, claramente orgulhoso de ter seus produtos destacados no cardápio especial. Zé Carlos veio com toda a família, incluindo 2 primos que dirigiram uma hora especialmente para o evento. Bruno, Zé Carlos disse, enquanto saboreava cuidadosamente a linguiça doce, preparada segundo receita familiar. Você conseguiu fazer exatamente o sabor que minha avó fazia. Não sei como é possível. A receita estava nos arquivos da igreja, anotada pela própria Dona Terezinha. Helena encontrou para mim. Zé Carlos olhou para Helena com nova apreciação. Você encontrou as receitas da vovó Terezinha? Encontrei várias. Ela contribuiu com mais de 15 receitas para um livro de culinária que a paróquia planejava nos anos 60. Meu Deus! Sempre procuramos essas receitas depois que ela partiu. Ninguém sabia onde estavam guardadas. A emoção na voz de Zé Carlos ecoou por toda a mesa. Outros convidados começaram a compartilhar memórias de parentes que haviam contribuído com receitas
para o projeto esquecido da igreja, criando uma atmosfera de descoberta coletiva que ninguém havia antecipado. Dona Maria Rita provou o refogado de jiló, feito segundo anotações de sua própria bisavó, e começou a chorar silenciosamente. Fazia 20 anos que não sentia esse sabor exato. Minha mãe tentou me ensinar, mas eu era jovem e tola demais para prestar atenção. A receita está aqui, Helena disse gentilmente, mostrando as anotações históricas. Podemos fazer cópias para todas as famílias cujos parentes contribuíram com receitas. A oferta gerou uma onda de entusiasmo que transformou completamente o clima do evento. Convidados que haviam chegado com educada curiosidade agora conversavam animadamente sobre memórias culinárias familiares, trocavam histórias sobre parentes queridos, planejavam sessões de cozinha para reconstruir sabores perdidos. Bruno observava a transformação com emoção crescente. Aquele era exatamente o tipo de momento que Amanda havia sonhado criar. Conexões humanas autênticas facilitadas pela comida, tradições familiares sendo honradas e preservadas através de novas gerações. Sofia circulava entre as mesas com naturalidade de pequena anfitriã, oferecendo água, conversando com os convidados, recebendo elogios e carinhos que a faziam brilhar de felicidade. As crianças que haviam sido hostis na escola estavam ali com seus pais, vendo-a numa luz completamente diferente. "Papai", ela sussurrou quando passou perto da cozinha, "todo mundo está dizendo que você é um chefe de verdade que respeita nossa cidade. E como você se sente sobre isso, princesa?" "Me sinto orgulhosa, e acho que a mamãe também se sentiria orgulhosa." Por volta das 9 da noite, quando as sobremesas tradicionais estavam sendo servidas, Osvaldo se levantou espontaneamente e pediu atenção de todos os presentes. "Amigos", ele disse com voz carregada de emoção, "quero falar algumas palavras sobre esta noite especial. Há muito tempo nossa cidade não via uma celebração tão bonita de nossas tradições." Aplausos espontâneos interromperam o discurso. Osvaldo esperou o silêncio voltar antes de continuar. "Bruno chegou aqui há poucos meses carregando dor pessoal, procurando um lugar para recomeçar. Alguns de nós o recebemos com desconfiança, outros com curiosidade, outros com hospitalidade. Hoje descobrimos que ele não veio para mudar nossa cidade. Veio para celebrá-la." Mais aplausos agora mais intensos. Bruno sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "E Helena?" Osvaldo se virou para a jornalista. "Obrigado por nos devolver tesouros de nossas próprias famílias que pensávamos perdidos para sempre." Helena se levantou e acenou modestamente, claramente emocionada pelo reconhecimento público de seu trabalho. Quando o jantar terminou por volta das 10h30, os convidados se demoraram na despedida, como se não quisessem que a noite acabasse. Vários produtores aproveitaram para confirmar fornecimento regular para o restaurante quando abrisse oficialmente. Outros sugeriram eventos similares com frequência mensal. Dona Maria Rita se aproximou de Bruno na porta, segurando firmemente suas mãos calejadas. "Chefe Bruno", ela disse com seriedade formal, "você tem minha confiança e meu respeito. Qualquer coisa que precisar pode contar comigo." Depois que o último convidado partiu, Bruno, Helena, Juliano e Sofia ficaram sozinhos no restaurante, rodeados pelos restos de uma noite que mudaria definitivamente a percepção da comunidade sobre o projeto. "Não acredito como tudo deu certo", Juliano disse enquanto empilhava pratos sujos. "Meu pai estava radiante. Fazia tempo que não o via tão feliz." "Todo mundo estava feliz", Sofia acrescentou. "Até a Mariazinha foi simpática comigo quando estava indo embora." Helena estava organizando silenciosamente as receitas históricas, preparando-as para serem digitalizadas e distribuídas conforme prometido. Havia algo pensativo em sua expressão que chamou a atenção de Bruno. "Helena, está tudo bem?" "Estou ótima. Só pensando em como esta noite mudou minha perspectiva sobre meu próprio trabalho." "Como assim?" "Sempre foquei em documentar tradições culturais como observadora externa, quase antropológica. Esta noite me fez perceber que posso ser mais do que documentarista, posso ser facilitadora de reconexões." Bruno estudou o rosto de Helena sob a luz suave do restaurante. Havia algo diferente em sua expressão, uma profundidade emocional que ele não havia notado antes.
Pela primeira vez desde que se conheceram, ele a estava vendo não como jornalista ou colaboradora profissional, mas como mulher. Helena, ele disse impulsivamente, gostaria de jantar comigo amanhã? Só nós dois, sem trabalho, sem projetos, apenas para nos conhecermos melhor como pessoas. Helena parou de organizar os papéis e olhou diretamente para ele. Seus olhos verdes refletiam surpresa, mas também algo que parecia prazer. Gostaria muito, ela respondeu com simplicidade. Juliano e Sofia se entreolharam com sorrisos cúmplices, claramente notando a mudança na dinâmica entre os adultos. Papai, Sofia disse com inocência calculada, acho que a Helena é muito bonita quando sorri. Sofia, Bruno sentiu o rosto corar. É verdade, e ela é inteligente e gosta das mesmas coisas que você gosta. A mamãe sempre dizia que você precisava de alguém inteligente para conversar sobre coisas importantes. A menção natural de Amanda na conversa criou um momento de silêncio respeitoso. Bruno se perguntou se estava traindo a memória da esposa ao sentir atração por outra mulher, ao considerar a possibilidade de reconstruir uma vida afetiva. Bruno, Helena disse suavemente, não precisa se sentir culpado por estar vivo. Amanda queria que você fosse feliz. A observação gentil, mas direta de Helena o tocou profundamente. Era como se ela compreendesse exatamente o conflito interno que ele enfrentava, oferecendo permissão para sentimentos que ele havia se proibido de ter. Como você pode ter tanta certeza do que Amanda queria? Porque qualquer mulher que amasse verdadeiramente um homem desejaria sua felicidade acima de tudo, mesmo depois de sua própria partida. Naquele momento, a porta do restaurante se abriu inesperadamente e Dona Marta Silva entrou, surpreendendo a todos. Ela estava vestida formalmente, como se tivesse acabado de sair de um evento social, e sua expressão era indecifrável. Boa noite, ela cumprimentou friamente. Espero não estar interrompendo. Dona Marta, Bruno se recuperou da surpresa. Não esperávamos vê-la. Imagino que não. Vim ver pessoalmente os resultados do seu evento especial. Ela caminhou lentamente pelo restaurante, examinando cada detalhe da decoração, cheirando os aromas residuais da cozinha, observando os pratos ainda não lavados que evidenciavam o sucesso da noite. Devo admitir, ela disse finalmente, que não esperava tanta autenticidade. Como assim, Dona Marta? Conversei com vários convidados do jantar quando eles estavam saindo. Todos falaram sobre receitas familiares sendo honradas, sobre tradições sendo preservadas, sobre sentimentos de orgulho por nossa herança cultural. Bruno esperou incerto sobre onde a conversa estava indo. Também soube que a senhorita Torres, ela olhou para Helena, encontrou receitas antigas de nossas famílias que pensávamos perdidas para sempre. Encontrei várias, Dona Marta, incluindo algumas da sua própria família. A informação claramente surpreendeu Dona Marta. Da minha família, Helena pegou uma pasta e retirou alguns papéis. Sua bisavó, Dona Adelaide Silva, contribuiu com receitas de doces tradicionais. Tem uma receita de cocada especial que parece ter sido especialidade dela. Dona Marta pegou o papel com mãos trêmulas e leu as anotações em silêncio. Sua expressão se suavizou gradualmente conforme examinava a caligrafia antiga. Não via essa letra há 40 anos, ela murmurou. Minha bisavó morreu quando eu tinha 15 anos. Sempre tentei recriar a cocada dela, mas nunca consegui o sabor exato. A receita está completa, incluindo o segredo do ponto do açúcar que sua bisavó anotou especificamente. Dona Marta dobrou cuidadosamente o papel e o guardou na bolsa. Quando olhou novamente para o grupo, havia lágrimas não derramadas em seus olhos. Senhor Carvalho, ela disse com voz controlada, mas visivelmente emocionada. Devo pedir desculpas por minha hostilidade. Estava equivocada sobre suas intenções. Não precisa se desculpar, Dona Marta. Compreendo perfeitamente sua preocupação com preservar as tradições da cidade. Não era só isso, ela admitiu com dificuldade. Tinha medo de que mudanças trouxessem progresso que eu não conseguisse acompanhar. Tenho 62 anos, administro a associação comercial há décadas.
Novos projetos me fazem sentir obsoleta. A confissão honesta de Dona Marta surpreendeu todos os presentes. Bruno compreendeu que sua hostilidade havia mascarado inseguranças profundas sobre relevância pessoal numa comunidade em transformação. Dona Marta, ele disse gentilmente, gostaria muito de contar com sua experiência e sabedoria para ajudar o restaurante a ser verdadeiramente representativo da cultura local. Ninguém conhece melhor que a senhora as tradições e expectativas desta cidade. O oferecimento de inclusão, em vez de confronto, tocou visivelmente Dona Marta. Ela assentiu lentamente, ainda processando a mudança dramática em suas percepções. Talvez possamos conversar sobre isso em breve, ela disse. Mas agora devo ir. Boa noite a todos. Depois que ela saiu, o grupo ficou em silêncio por alguns momentos, processando a transformação inesperada que havia acabado de presenciar. Não acredito que a Dona Marta se desculpou, Juliano disse finalmente, e ofereceu colaboração. As pessoas mudam quando se sentem incluídas em vez de ameaçadas, Helena observou. A receita da bisavó dela foi a chave para abrir o coração. Bruno assentiu, pensando na sabedoria por trás das palavras de Helena. Durante toda a sua carreira culinária, ele havia focado em conquistas competitivas, em superar rivais, em provar superioridade. Em Barbacena estava aprendendo que verdadeiro sucesso vinha de construir comunidade, de incluir em vez de excluir, de honrar tradições em vez de tentar superá-las. Papai, Sofia disse com um bocejo, posso dormir na pensão agora? Estou muito cansada. Claro, princesa. Foi uma noite longa, mas maravilhosa. Enquanto caminhavam juntos pelas ruas silenciosas de Barbacena, em direção à pensão da Dona Conceição, Bruno se deu conta de que pela primeira vez, desde que perdeu Amanda, sentia-se verdadeiramente em paz. Não apenas resignado com sua nova vida, mas genuinamente esperançoso sobre o futuro que estava construindo ali. 3 meses se passaram desde o jantar especial que transformou Bruno de forasteiro suspeito em membro respeitado da comunidade barbacenense. O restaurante Sabores da Terezinha, nome escolhido em homenagem à avó de Amanda e às receitas históricas que Helena descobrira, estava finalmente pronto para a abertura oficial. A colaboração crescente com Helena havia evoluído naturalmente para algo muito além de parceria profissional. Eles jantavam juntos 3 vezes por semana, caminhavam pela praça central nas tardes de domingo, compartilhavam conversas longas sobre sonhos, perdas, esperanças para o futuro. Sofia aprovava entusiasticamente o relacionamento emergente, tratando Helena como a figura materna que secretamente desejava ter novamente. Papai, Sofia disse numa manhã enquanto tomavam café na pensão, você vai pedir a Helena em casamento? Bruno quase se engasgou com o café. Sofia, por que essa pergunta? Porque vocês se olham do mesmo jeito que você e a mamãe se olhavam. E porque a Helena te faz sorrir de verdade, não apenas sorrir educado. A observação da filha era dolorosamente precisa. Bruno realmente havia redescoberto a capacidade de sentir alegria genuína através do relacionamento com Helena. Mas ainda lutava contra sentimentos de culpa, questionando-se constantemente se estava traindo a memória de Amanda ao permitir que outra mulher ocupasse espaço em seu coração. É complicado, princesa. Ainda sinto muita saudade da sua mãe. Eu também sinto saudade dela todos os dias, mas a mamãe não ia querer que você ficasse triste para sempre. Ela sempre dizia que o amor multiplica, não divide. As palavras sábias de Sofia ecoavam exatamente a filosofia que Amanda havia tentado lhe ensinar sobre generosidade emocional. Mesmo aos 11 anos, a menina havia compreendido algo que ele ainda lutava para aceitar completamente. Naquela tarde, Bruno encontrou Helena no restaurante, organizando os últimos detalhes para a inauguração oficial, marcada para o fim de semana seguinte. Ela estava fotografando os pratos finais do cardápio, documentando meticulosamente cada receita tradicional adaptada com técnicas contemporâneas. Como está se sentindo sobre a abertura? Ela perguntou quando o viu chegar. Nervoso, animado, grato, tudo ao mesmo tempo. Bruno se aproximou dela.
notando como a luz da tarde realçava os reflexos dourados em seus cabelos castanhos. Helena, preciso falar uma coisa importante com você. Ela baixou a câmera e o olhou com atenção completa. Claro, estes últimos meses, nossa amizade, nossa colaboração, os momentos que passamos juntos, significaram muito mais para mim do que consigo expressar adequadamente. Helena sorriu com ternura, percebendo a dificuldade que ele tinha para verbalizar sentimentos íntimos. Significaram muito para mim também, Bruno. Sinto como se estivesse traindo Amanda ao dizer isso, mas estou me apaixonando por você. Já me apaixonei por você. A confissão criou um silêncio carregado de emoção entre eles. Helena se aproximou e tocou suavemente o rosto dele com as mãos. Bruno, amar novamente não é traição, é coragem. Amanda deve ter sido uma mulher extraordinária para ter amado um homem tão leal e dedicado. Tenho certeza de que ela aprovaria nossa felicidade. Como você pode ter tanta certeza? Porque conheço você há meses. Vi como honra a memória dela em cada decisão, em cada prato que prepara, na maneira carinhosa como cria Sofia. Uma mulher que amou alguém assim nunca quereria que esse amor se tornasse prisão. Bruno sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Pela primeira vez desde a morte de Amanda, alguém havia validado seus sentimentos sem minimizar sua dor. Havia oferecido permissão para amar novamente, sem exigir que esquecesse o passado. Eu te amo, Helena. Eu também te amo, Bruno. Eles se beijaram suavemente, um beijo carregado de promessas tímidas e esperança cuidadosa. Através da janela do restaurante, a praça central de Barbacena testemunhava silenciosamente o nascimento de um amor que honrava o passado enquanto abraçava o futuro. A inauguração oficial dos Sabores da Terezinha aconteceu numa sexta-feira chuvosa que não conseguiu diminuir o entusiasmo dos moradores locais. Filas se formaram na porta 1 hora antes da abertura, incluindo curiosos de cidades vizinhas que haviam ouvido falar do projeto através dos artigos que Helena publicara. Bruno havia planejado um cardápio especial para o primeiro dia, destacando pratos que contavam a história culinária de Barbacena através de técnicas contemporâneas aplicadas a receitas centenárias. O frango com quiabo da vovó Terezinha era o prato principal, acompanhado de farofa de linguiça do Zé Carlos, salada de verduras orgânicas da Dona Maria Rita e sobremesa de doce de leite artesanal da Dona Aparecida. Sofia atuava como recepcionista oficial, vestindo um avental pequeno, feito especialmente para a ocasião, e recebendo cada cliente com entusiasmo contagiante. Juliano havia sido contratado como sous-chefe, realizando finalmente seu sonho de trabalhar profissionalmente com gastronomia tradicional. Osvaldo foi o primeiro cliente oficial, chegando às 11 horas em ponto, carregando um buquê de flores do campo que havia colhido especialmente para a ocasião. Bruno, ele disse solenemente, que este seja o primeiro dia de muitos anos de sucesso e felicidade. Dona Marta apareceu no meio da tarde, trazendo amigas da associação comercial e demonstrando publicamente seu apoio ao projeto que havia inicialmente combatido. Ela provou cada prato com atenção crítica de conhecedora e assentiu com aprovação quando reconheceu sabores autênticos de sua infância. Senhor Carvalho, ela disse quando se dirigia à saída, o senhor conseguiu fazer algo que eu não achava possível. Trouxe inovação sem desrespeitar tradição. Parabéns. No final do primeiro dia, o restaurante havia servido 120 clientes, esgotado 3 pratos do cardápio e recebido dezenas de reservas para os dias seguintes. Bruno estava exausto, mas radiante, finalmente compreendendo que havia encontrado sua verdadeira vocação culinária. Como se sente, chefe? Helena perguntou enquanto ajudava a organizar a cozinha depois do fechamento. Sinto como se finalmente estivesse fazendo exatamente o que deveria estar fazendo, exatamente onde deveria estar fazendo. Amanda ficaria orgulhosa. Tenho certeza de que sim, e ficaria ainda mais orgulhosa, sabendo que Sofia está crescendo numa comunidade que a ama e que eu encontrei alguém maravilhosa para compartilhar essa vida. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Bruno e Helena caminharam pela praça central sob um céu estrelado,
que a poluição urbana nunca permitira ver em São Paulo. Eles se sentaram no banco de pedra em frente à igreja matriz, o mesmo banco onde Bruno havia se sentado solitário na primeira semana em Barbacena, questionando se havia tomado a decisão certa. Helena, Bruno disse segurando a mão dela, sei que ainda é cedo para falar sobre isso, mas você consegue se imaginar ficando permanentemente em Barbacena? Consigo me imaginar ficando permanentemente onde você e Sofia estiverem, mesmo que isso signifique abandonar sua carreira internacional. Minha carreira pode ser adaptada. Posso escrever sobre tradições culinárias brasileiras a partir daqui, documentar projetos de preservação cultural, talvez até escrever um livro sobre nossa experiência. A possibilidade de futuro compartilhado que Helena descrevia fazia o coração de Bruno acelerar com esperança. Pela primeira vez desde que chegara à cidade, conseguia visualizar não apenas sobrevivência ou recuperação, mas felicidade plena e duradoura. Helena, eu quero passar o resto da minha vida com você. Quero que Sofia cresça tendo você como mãe. Quero envelhecer ao seu lado nesta cidade que nos acolheu. Bruno, ela sussurrou com lágrimas nos olhos. Não é pedido de casamento oficial ainda. Sei que precisamos de mais tempo, que Sofia precisa se acostumar completamente com a ideia. Mas quero que saiba que meu coração já tomou a decisão. Helena o beijou sob as estrelas da Serra Mineira, um beijo que selava promessas não faladas de dedicação mútua, de família reconstruída, de amor que honrava o passado enquanto construía um futuro novo e belo. Os meses seguintes passaram numa sequência de dias felizes, marcados pelo crescimento constante do restaurante. Os Sabores da Terezinha rapidamente se estabeleceu como destino gastronômico regional, atraindo visitantes de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro e até mesmo de São Paulo, que vinham especificamente para experimentar a culinária tradicional mineira elevada à nova sofisticação. Helena mudou-se oficialmente para Barbacena, alugando uma casa pequena a 2 quadras da Praça Central, onde estabeleceu um escritório para continuar escrevendo sobre tradições culinárias brasileiras. Sua série de artigos sobre o projeto havia ganhado reconhecimento nacional, e editoras começaram a demonstrar interesse em transformar seu trabalho em livro. Sofia floresceu na escola local, tornando-se uma das alunas mais queridas e fazendo amizades verdadeiras que a ajudaram a superar completamente os primeiros conflitos com colegas. Sua personalidade extrovertida e natural, simpatia, conquistaram até mesmo crianças que haviam sido inicialmente hostis. Bruno e Helena passaram a jantar juntos todas as noites. Ora no restaurante depois do expediente, ora na casa dela, onde cozinhavam juntos pratos experimentais que combinavam técnicas internacionais com ingredientes locais. Sofia sempre participava dessas sessões culinárias, aprendendo não apenas receitas, mas filosofia de vida baseada na generosidade, na gratidão e na celebração da comunidade. Numa tarde de outono, enquanto caminhavam pelos arredores da cidade observando as cores douradas das folhagens, Bruno finalmente encontrou coragem para fazer o pedido oficial. Helena, ele parou no meio da trilha que levava à propriedade de Zé Carlos. Lembra quando nos conhecemos e você disse que estava procurando histórias autênticas? Lembro perfeitamente. Encontrou a história que procurava? Helena sorriu com ternura. Encontrei algo muito melhor. Encontrei a história de que quero fazer parte. Bruno se ajoelhou no meio da trilha, tirando do bolso uma aliança simples de ouro que havia pertencido à avó paterna, guardada durante anos esperando o momento certo. Helena Torres, aceita se casar comigo e ajudar a escrever o próximo capítulo da nossa história? Sim, ela respondeu através de lágrimas de felicidade. Sim, aceito completamente. Quando voltaram para a cidade já no final da tarde, encontraram Sofia esperando na porta do restaurante com ansiedade evidente. Aconteceu? Ela gritou assim que os viu se aproximando. Aconteceu. Bruno sorriu. Helena vai ser sua madrasta oficial. Sofia correu para abraçar os dois simultaneamente, criando um abraço de família que simbolizava perfeitamente a união de 3 pessoas que haviam encontrado umas nas outras a completude que procuravam.
1 ano e 2 meses depois da chegada de Bruno a Barbacena, a cidade se preparava para a festa junina mais especial de sua história. Não apenas pelas tradicionais fogueiras, quadrilhas e comidas típicas que marcavam a celebração anual, mas porque seria também cenário do casamento entre o chefe paulistano, que conquistou todos os corações, e a jornalista americana, que ajudou a redescobrir os tesouros culturais da comunidade. Os Sabores da Terezinha havia se tornado referência gastronômica regional, mencionado em guias de turismo e recomendado por críticos de Belo Horizonte e São Paulo. Mas o verdadeiro sucesso se media pelo carinho genuíno que os moradores locais demonstravam pelo estabelecimento, frequentando-o não apenas como restaurante, mas como centro cultural onde tradições familiares eram celebradas e preservadas. Helena havia publicado seu primeiro livro, Raízes da Mesa Brasileira, uma coleção de receitas históricas acompanhadas por histórias das famílias que as preservaram através de gerações. O livro se tornou sucesso inesperado, não apenas entre interessados em gastronomia, mas entre pessoas que reconheciam na obra um retrato amoroso da cultura do interior brasileiro. Sofia, agora com 12 anos, havia se desenvolvido numa menina confiante e carismática, que atuava como embaixadora não oficial do restaurante, recebendo turistas com simpatia natural e contando histórias sobre as receitas tradicionais, com conhecimento que impressionava visitantes adultos. "Papai", ela disse numa manhã de inverno enquanto ajudava na preparação do café da manhã especial de fim de semana, "estou nervosa sobre o casamento." Bruno parou de bater os ovos para a rabanada e olhou para a filha com atenção. "Por quê, princesa?" "Não sobre você casar com a Helena. Estou feliz com isso. Estou nervosa sobre ser dama de honra na frente de toda a cidade." "Você vai se sair perfeitamente. E se ficar nervosa, lembra que toda essa gente te ama desde que chegamos aqui. E a mamãe? Você acha que ela sabe sobre o casamento?" A pergunta tocou a fibra mais sensível do coração de Bruno. Durante os meses de namoro com Helena, ele havia gradualmente encontrado paz com a ideia de que amar novamente não diminuía o amor que sentia por Amanda, mas o honrava de uma forma diferente. "Tenho certeza de que sua mãe sabe, e tenho certeza de que está feliz por nós. Lembra do que ela sempre dizia sobre o amor? Que o amor multiplica, não divide." "Exatamente. O amor que sinto pela Helena não tira nada do amor que sentia pela sua mãe. São amores diferentes, cada um especial no seu jeito." Sofia assentiu com a seriedade de quem está processando conceitos complexos sobre vida e relacionamentos. "A Helena vai ser minha segunda mãe. Se você quiser que ela seja, mas sempre será sua escolha como chamar ela, como se relacionar com ela. Quero chamar ela de Mãe Helena. Assim posso ter as duas." A simplicidade sábia de Sofia para resolver questões que atormentavam adultos nunca deixava de surpreender Bruno. A menina havia encontrado naturalmente uma maneira de honrar Amanda enquanto abraçava Helena, criando espaço emocional para ambas sem conflito ou contradição. A festa junina daquele ano foi planejada com cuidado especial pela comissão organizadora, que incluía Dona Marta como coordenadora geral, Osvaldo responsável pelas comidas tradicionais e Helena encarregada de documentar o evento para a posteridade. O casamento seria celebrado pelo padre Estevão no meio da festa, integrando a cerimônia às tradições locais em vez de competir com elas. "Bruno", Dona Marta disse durante uma reunião de planejamento no restaurante, "quero que saiba que este casamento representa muito mais do que união de duas pessoas queridas. Representa a confirmação de que Barbacena escolheu vocês como família permanente." "Obrigado, Dona Marta. Não consigo imaginar vida em outro lugar." "E nem deveria. Esta cidade é sua casa agora, tanto quanto era a casa dos seus antepassados através da Amanda." A conexão com as raízes familiares de Amanda continuava sendo descoberta gradualmente. Zé Carlos havia trazido fotografias antigas mostrando a propriedade rural onde a avó de Amanda cresceu, revelando que a paisagem que Bruno via todos os dias da janela do restaurante era a mesma que havia moldado a infância da família dela. Na semana anterior ao casamento, chegaram convidados especiais de São Paulo.
Dr. Antônio, irmão de Bruno, veio acompanhado da esposa e dos 2 filhos adolescentes que nunca haviam visitado o interior de Minas. A chefe Patrícia, que havia assumido o restaurante paulistano de Bruno depois de sua partida, trouxe uma equipe para ajudar com o buffet especial da festa. "Não acredito na transformação que vejo em você", Patrícia disse, enquanto observava Bruno trabalhar na cozinha dos sabores da Terezinha. "Em São Paulo, você era um chefe tecnicamente perfeito, mas emocionalmente fechado. Aqui, você cozinha com alma visível." Barbacena me ensinou que técnica sem emoção é apenas exercício mecânico. Comida verdadeira precisa carregar histórias, memórias, conexões humanas. E a Helena? Como ela mudou sua perspectiva? Bruno pausou para escolher as palavras certas. "Helena me ensinou que preservar o passado e abraçar o futuro não são ações contraditórias. Posso honrar Amanda enquanto construo vida nova com alguém que compreende e respeita essa honra." Na véspera do casamento, Bruno visitou sozinho o pequeno cemitério onde havia mandado construir um memorial simbólico para Amanda, já que ela fora cremada conforme seu desejo. Era um banco de pedra simples sob uma árvore florida, com uma placa discreta gravada com seu nome e as datas que marcaram sua passagem pela vida. "Amanda", ele disse silenciosamente, sentado no banco que havia se tornado local de reflexão semanal. "Amanhã vou me casar com Helena. Sei que você aprovaria dela. Sei que ficaria feliz vendo Sofia tão bem adaptada e feliz. Sei que entenderia que meu coração tem espaço para ambas vocês, cada uma no seu lugar especial." Uma brisa suave fez as folhas da árvore sussurrarem como resposta carinhosa. Bruno sentiu uma paz profunda, como se Amanda realmente tivesse abençoado a união que aconteceria no dia seguinte. O dia do casamento amanheceu com céu azul sem nuvens e temperatura amena, perfeita para a festa ao ar livre. A praça central havia sido decorada com bandeirinhas coloridas, flores do campo e lanternas de papel que criariam atmosfera mágica quando escurecesse. Helena acordou na casa de Dona Conceição, onde havia passado a última noite de solteira, cercada por amigas que havia feito na cidade. Seu vestido era simples, mas elegante, em algodão branco com bordados delicados feitos pela costureira local, combinando perfeitamente com o ambiente rústico da festa junina. Bruno se arrumou no restaurante, ajudado por Osvaldo e Juliano, que atuavam como padrinhos improvisados. Ele usava terno de linho bege, que Helena havia escolhido especificamente para complementar o clima descontraído da cerimônia. "Nervoso?" Osvaldo perguntou enquanto ajustava a gravata de Bruno. "Surpresado por não estar nervoso. Sinto como se estivesse fazendo algo completamente natural, completamente certo. É assim que deve ser. Casamento não deve ser fonte de ansiedade, mas de alegria tranquila." Às 5 da tarde, quando o sol começava a criar sombras douradas na praça, a cerimônia teve início. Sofia caminhava à frente carregando uma cesta de pétalas de rosas que espalhava pelo caminho, radiante em seu vestido amarelo que Dona Conceição havia costurado especialmente para a ocasião. Helena caminhou até o altar improvisado, acompanhada por Zé Carlos, que havia pedido a honra de entregá-la em casamento como representante da família extensa de Amanda. O simbolismo do gesto emocionou todos os presentes, criando uma ponte tangível entre o passado e o futuro. Padre Estevão conduziu a cerimônia com simplicidade calorosa, que refletia perfeitamente o espírito da celebração. Em vez de fórmulas tradicionais distantes, ele falou sobre amor que constrói comunidade, sobre famílias que se formam através de escolha, tanto quanto de sangue, sobre segundas chances que honram primeiras experiências sem negá-las. "Bruno e Helena", ele disse olhando diretamente para os noivos, "vocês nos ensinaram que amor verdadeiro não exige esquecimento, mas integração, que é possível honrar quem partiu enquanto abraça quem chegou, que família se constrói com generosidade, paciência e dedicação diária." Durante a troca dos votos, Bruno segurou as mãos de Helena e falou com voz firme e carregada de emoção sincera. "Helena, você me ensinou que coração quebrado pode ser curado sem perder as marcas preciosas que o quebraram. Me ensinou que amar novamente não é traição, mas coragem.
Prometo construir com você uma vida que honre nosso passado, enquanto celebra nosso presente. Helena respondeu com lágrimas nos olhos. Bruno, prometo ser parceira na criação da Sofia, companheira na construção dos seus sonhos, guardiã das memórias que formaram você. Prometo amar esta cidade, estas tradições, esta comunidade que nos acolheu e nos transformou. Quando o padre Estevão os declarou marido e mulher, a praça inteira explodiu em aplausos e vivas que ecoaram pelas montanhas circundantes. Sofia correu para abraçar os dois simultaneamente, criando o primeiro abraço oficial da nova configuração familiar. A festa que se seguiu durou até altas horas, com música ao vivo, danças tradicionais, fogueira que aqueceu conversas e corações e buffet que combinou pratos dos sabores da Terezinha com iguarias preparadas especialmente por produtores locais. Dona Maria Rita trouxe doce de abóbora que havia aprendido a fazer com a receita da própria bisavó de Dona Marta. Seu Bento contribuiu com linguiça defumada, segundo técnicas centenárias da família. Dona Aparecida preparou cocadas, usando a receita histórica que Helena descobrira nos arquivos da igreja. Era uma festa que celebrava não apenas a união de Bruno e Helena, mas a preservação bem-sucedida de tradições culturais, a integração harmoniosa de forasteiros à comunidade local, a prova viva de que mudança e tradição podiam coexistir, enriquecendo-se mutuamente. Quando a noite avançou e os convidados começaram a se retirar, Bruno e Helena ficaram na praça observando os últimos brasas da fogueira. Sofia dormia tranquilamente no colo de Helena, exausta pela emoção do dia, mas visivelmente feliz. Consegue acreditar em toda esta transformação? Bruno perguntou, olhando ao redor da praça onde havia chegado solitário e desesperançado menos de 2 anos antes. Às vezes o destino nos leva exatamente para onde precisamos estar, mas só percebemos depois que chegamos lá, Helena respondeu. Você veio procurando um lugar para honrar Amanda e encontrou uma comunidade inteira para amar. E você veio procurando tradições culinárias para documentar e encontrou uma família para integrar. A vida tem senso de humor poético. Bruno olhou para Sofia dormindo pacificamente e sentiu gratidão imensa pela jornada que os havia trazido até aquele momento. A promessa feita a Amanda no leito do hospital havia sido cumprida de maneiras que nunca poderia ter imaginado. Ele havia criado algo novo que honrava sua memória. Havia encontrado uma cidade que se tornou o lar verdadeiro. Havia construído uma família que integrava passado e futuro com harmonia perfeita. O aroma de pamonha doce e quentão ainda pairava no ar da festa junina quando os últimos convidados se despediram, deixando a praça central silenciosa sob um céu estrelado que testemunhava o final perfeito de uma história de amor, perda, recomeço e descoberta. Bruno Carvalho havia chegado a Barbacena carregando apenas uma mala desgastada e o peso de uma promessa. 2 anos depois, partia da festa de seu próprio casamento carregando uma família completa, um negócio próspero, uma comunidade que o havia adotado e a certeza profunda de que alguns finais são, na verdade, começos disfarçados de conclusões. A pequena cidade serrana de Minas Gerais havia provado que, às vezes, quando perdemos tudo o que pensávamos importantes, encontramos exatamente o que realmente precisávamos o tempo todo: lar, comunidade, amor que multiplica em vez de dividir, e segundas chances que honram primeiras experiências sem negá-las. Sofia acordou no colo de Helena quando já estavam caminhando em direção à casa onde passariam a primeira noite como família oficial. Mãe Helena, ela disse sonolenta, usando o título que havia escolhido. Hoje foi o melhor dia da minha vida. Para nós também, meu amor, Helena respondeu, beijando a testa da menina. Para nós também. E assim, sob as estrelas da Serra Mineira, uma nova família caminhava para casa, carregando nos corações a certeza de que o amor verdadeiro sempre encontra maneiras de florescer, mesmo nos solos que pareciam estéreis, mesmo depois dos invernos que pareciam eternos. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Bruno, Helena e Sofia tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Para continuar esta jornada emocional conosco, preparamos uma playlist especial
com histórias igualmente envolventes sobre segundas chances. Amor que supera obstáculos e famílias que se reconstroem através do carinho. Se esta história aqueceu seu coração, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram a beleza e complexidade da vida humana. Contem nos comentários de que cidade vocês estão nos assistindo. Vamos adorar saber até onde nossas histórias estão chegando. Nos vemos na próxima aventura emocional.